boa noite. Obrigada pela presença de quem nos acompanha nessa terça-feira, dia 23 de junho, no programa Me Convida. Hoje o meu convidado vai me dar um presente, porque o assunto é, sem dúvida, uma paixão minha particular, que a gente vai falar sobre energia, sobre cura, sobre processos multidimensionais, sobre muitas coisas interessantes, dos quais o Luciano Nassim, músico e terapeuta multidimensional, vai contar para a gente. Luciano, obrigada pelo convite, por aceitar Boa participar noite. do meu programa. Tudo bem? Eu que agradeço. Obrigado pelo convite, né? E a gente poder falar bastante aí sobre energia e muitas coisas legais, A gente multidimensões, a gente está autodimensão. a gente tá num momento aí que a gente está precisando acreditar muito em algo que nos ajude a sustentar esse momento tão difícil que a gente está passando, né? E se não for essa conexão um pouco mais abrangente, a gente vai ter mais dificuldade. Lu, você começou a tua vida muito jovem, já com holofotes, né? Teve uma carreira brilhante aí, fez parte de um dos mais importantes grupos infantis de música, que foi o Trem da Alegria. Como é que era para você, como criança, ter que ter uma responsabilidade de uma vida adulta? O quanto isso contribuiu para você? O quanto foi difícil as fases posteriores? E quando é que a espiritualidade te chamou de verdade e disse: vem cá, meu filho, que você vai trabalhar? Aliás, antes de mais nada, um beijo para todos os telespectadores que estão assistindo o seu programa aqui, Me Convida. E desde os 4 anos de idade, né, que eu comecei a trabalhar na infância, assim, na música, né? E Uhum. aí eu tive várias passagens. Eu fiz comerciais para TV, eu fiz várias coisas assim que algumas crianças da época não faziam, né? Então a única coisa que realmente atrapalhava um pouco eram os estudos, mas mesmo assim eu conseguia dar uma conciliada, fazer uma junção, né? Os pais ajudavam e tal, mas era corrido, corrido. Quando pintou, porque eu fazia shows antes e tal, tive uma carreira antes do trem e tive uma carreira Sim, depois do trem. sim. E aí, mas na época do Trem da Alegria em si, realmente era uma correria lascada, assim, era uma coisa muito doida, né? Porque Mas eu tinha brincava na rua, eu jogava tinha bola, muita mídia, né? Sim. tinha. A tua Mas eu jogava infância, bola, não era como hoje, assim, né? Porque se fosse como hoje, nossa senhora. Mas assim, eu jogava bola na rua, eu andava de carrinho de rolemã, andava de skate, eu brincava com as pessoas, eu não tava nem aí pra esse lance de, o artista tem que ter um diferente. Então, pra mim, nunca teve isso e não vai ter. Não existe isso pra mim. Tá? E esse glamour, essa coisa toda, eu parava de almoçar sim, para conversar com fã, eu não tinha isso, não era, não é o Luciano, não é isso. E desde pequeno, né, eu tive um contato muito forte com a espiritualidade, tanto que eu brinco assim com as pessoas, eu falo isso com uma certa veemência, assim. Eu não, em alguns momentos da minha infância e do meu infanto juvenil, né, aquela coisa dos 7 para dos 6 para os 9 anos, eu ficava meio envergonhado, porque eu não sabia quem é que estava vivo e quem é que estava morto. Porque eu via coisas, eu via sim. pessoas, eu via seres. Então, isso. E aí eu tive uma certa repressão vinda do meu pai, da minha mãe não. Minha mãe sempre teve uma mediunidade muito aguçada. E ela percebia algumas coisas, mas o meu pai era mais bronco, assim, não, para com isso, para com essas loucuras. É aí para não. Eu travei. E aí também com a adolescência, aquela coisa do colégio, aquele negócio todo, conhece amigos novos. Eu Aí dá uma estudei em vários fechada colégios, também, né? Dá uma tá? fechada também para Você viver começa a outras fazer umas coisas. besteiras também, né? É, Com os amigos, aquela normal. coisa toda, você vai travando. E a música também me trouxe mais para o lado da razão, né? Apesar de utilizar muito a emoção, ela também me trouxe mais para o lado da razão. E eu deixei de lado, mas não adianta. Não adianta. A coisa sempre volta, sempre tem um negocinho ali, uma nave espacial que você vê ali, um disco voador, eu conto isso no meu livro. Atenção, olha o Merchan, o Eu portal quero, multidimensional, eu quero saber além mais da sobre esse magia teu do orbe livro. terrestre. Esse aqui, esse livro,
Eu conto, inclusive, algumas passagens dele da minha infância, né, do que aconteceu comigo, um relato com a minha mãe, né, foi a primeira vez que eu tive um contato com uma nave, né, uma nave espacial. Então, assim, é tudo muito envolto, né, e eu tive que ficar calado. Eu não podia soltar muita coisa, né. Até um tempo Ah, atrás mesmo, até quando aconteceu o histórico da nave do Comando Asta Shera, o Comando Astar, né, porque Asta Shera é o comandante. O Comando Astar, eu tive a honra, eu falo honra, hoje eu sei o que é isso, hoje eu trabalho para eles, de estar dentro desta nave em desdobramento, no contato de contato chama contato de quinta dimensão, né, o quinto grau do contato. sim, no quinto. E aí eles me passaram informações, isso em 98. Eles me passaram informações e tal. E mesmo de lá, até 10 anos atrás, eu não falava abertamente sobre isso. Porque, na verdade, assim, apesar de a gente achar que estamos abertos a informações, que estamos abertos a novas ideias, existe ainda muito preconceito. Eu acho que a gente regrediu. Tem algumas coisas que a gente está regredindo na questão cultural, na questão Demais. midiática. Tem aí uma manipulação muito grande para que a gente não consiga também pensar um pouco fora da caixa, né, dos próprios Sim. veículos que a gente se utiliza. Mantendo na Matrix, né? E então, que é muito melhor manter esse povo dominado do que um povo livre, né, mentalmente, buscando Exatamente. outras formas de vibração. Lu, o teu primeiro contato como terapeuta mesmo, por exemplo, eu sou reikiana, tenho mestrado, eu fiz para mim, eu cheguei a clinicar muito pouco, porque a minha vida de executiva acabou, eu utilizo muito no tudo que eu faço. Eu acho que você acaba se transformando você não precisa às vezes montar um consultório, mas a forma como você Sim. interage com o outro acaba utilizando essa questão do amor, da gratidão, dessa emissão de energia em tudo, né? Até nos momentos mais Eu pesados que a costumo, gente tem. eu costumo falar isso para os meus clientes. Eu explico para eles o seguinte, que, na verdade, quando a gente fala de trabalhadores da luz e guerreiros da luz, nós temos vários em várias profissões. Sim, Existem guerreiros da luz, por exemplo, que são ateus e que não sabem que são guerreiros da luz, mas eles fazem obras incríveis e palavras fantásticas para as pessoas e trabalham as pessoas em prol delas, ajudando o próximo. Então, isso é um trabalhador da luz. Não necessariamente tem um sim, consultório aberto e trabalha com a terapia X. Não, ele faz, sim, a, ele usa todo aquele processo que um terapeuta usa também, mas com numa outra profissão, um outro ramo, né? Seja ela advocacia, medicina, o sim. dentista, o apresentador de programa, o cantor, enfim, ele vai trazendo tudo isso. Existem os seres também que não são bons, que são influenciados por seres ruins, que também utilizam de várias profissões para levar e manter o cara na Matrix, como você estava falando anteriormente, né? Isso a Então, gente tudo tem que isso é ficar uma questão ligado. de ponto de vista. Né? Sim. A minha terapia entrou na minha vida desde menino. Hoje você, sim, provavelmente você já tinha a questão inerente de ajudar a transmutar pessoas e lugares, porque quando você é um transmutador, isso está em você, está Sim. acoplado e você só vai reformando mais informações para quebrar um pouco mais os nós que vão chegando, né? E são É, muitas, viu? São muitas informações. sim, sim, sim. Foi difícil para você se aceitar como um. Hoje a gente estava falando que a gente estava batendo um papo no bastidor. Você hoje diz que não tem nenhuma religião, embora tenha passado por todas, para também entender. Foi Sim. difícil para você se assumir como eu vou ser um terapeuta e essa vai ser a minha profissão, e eu aceitei a minha mediunidade e eu aceitei tudo isso. Foi difícil ou não? Não, não por conta justamente da mentoria. São os seres que me trazem essa luz. O difícil a colocação das coisas. Por exemplo, como eu já passei por várias situações, eu já passei por várias terapias, eu conheci várias coisas, então várias vertentes da Várias espiritualidade. ferramentas também, né?
Eu passei por pessoas e eu percebi muita idoneidade em algumas, ou seja, muita seriedade e sinceridade em algumas e muito charlatanismo em outras. Então, quando eu Sim. voltei a fazer, por exemplo, o jogo do tarô, eu já trabalhava com radiestesia, radiônica e reiki. E eu voltei a jogar o tarô, que eu jogo tarô há 20 anos, né? Reikiano há mais de 22 anos. Então, assim, eu trago isso já lá de trás. E quando eu voltei a mexer no oráculo, as pessoas falavam assim, puxa, mas você é bom nisso aí. Eu falo, eu tinha uma certa... Né? E aí, já trabalhando com a radiestesia, tratando pessoas com a radiônica, tratando com mesa radiônica, eles me trouxeram um dispositivo chamado tarô psicotrônico. Então eles me deram, eles acoplaram o meu conhecimento ao que eles queriam que eu fizesse, que é a radiestesia, a radiônica, os símbolos de reiki no testemunho e o tarô. Aí eu Nossa, o fiz cara assim, sai nossa. super mexendo. E aí eu fiz, nossa, então assim, aí quando a coisa começou a acontecer, eu falei para eles, tá, vocês vão me dar isso aí, beleza. Eu preciso de precisão. Porque eu não estou aqui para enganar pessoas. Aí eles me deram a precisão. E a precisão que eu precisava, engraçado, né? Então, trocadilho, precisão que eu precisava. De 3 a 7 meses, não passa disso. Falei, ok. Ele é mais terapêutico do que ele vai falar sobre futuro, blá, 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 blá. Ele vai falar sobre o futuro sim, mas ele vai te mostrar as possibilidades e aonde está o erro. E o detalhe mais legal é que os mentores da pessoa são conectados nesse dispositivo. Aí eu Sim. falei, fechou. Aí eu falei, pronto, fechou. Tô aqui, eu vou trabalhar para vocês, o que vocês falarem, eu tô dentro. E aí, daí para frente, a coisa começou a engrenar. Eu já trabalho com esse dispositivo há 4 anos e tenho um programa na Vibe Mundial, inclusive, na Rádio Vibe Mundial, é o 95,7, falo sobre ele. Foi o que me introduziu, né, nesse lance de jogar para as pessoas online, as pessoas conhecerem esse trabalho de tratamento, porque o tarô Uhum. psicotrônico é um tratamento. As pessoas até Tratamento. falam isso, jogam comigo, falam assim, eu me sinto melhor depois. Eu falo, que bom, é porque você está recebendo uma energia do arcanjo Metatron, que é um dos avatares, né? Você está Sim. recebendo a energia de Ganesha, que é um dos avatares. Então, assim, é uma energia muito forte, né? Muito Sim. forte. E dali, quando eu comecei a escrever o meu livro, que eu comecei a desenvolver, né, esse processo, eles começaram a canalizar o livro. Então, Esse entrou uma livro parte é minha, Portal Multidimensional Além da Magia e do além da Orbe Terrestre. magia, é esse. Quando tu fala em orbe terrestre, tu está querendo dizer o seguinte: além daquilo que a gente acha que conhece aqui, como as pessoas têm um pouco de preconceito quando falam em magia, vamos falar de energia de transmutação, então, que é para, né? Dessa Mas a energia de magia nada transmutação. mais é do que isso, né? A magia é É. a manipulação da energia em si. Então, né? Tem Então, muito além do segredo. orbe terrestre, você quer dizer o seguinte: não vamos falar só da Terra, ok? Vamos conectar o universo e entender melhor tudo isso e como a gente faz parte desse universo. Desde E o o que, que a gente. pulso eletromagnético do Sol central, além da galáxia. Então, existem informações nesse livro que falam sobre a junção de seres extraterrestres, tá, com magos negros do umbral. É um conchavo. Então, eles me explicaram como funciona isso. Eu falei, então eu vou replicar isso, vai. E eu comecei a passar sobre, tanto as minhas informações, eu conto a minha trajetória dentro da nave, com tudo aquilo que eles me passaram em 98, e muitas coisas na época eu não tinha entendido muito bem. Eu demorei um tempo para entender 98, o que era aquilo. 98 você era muito jovem. Isso não te deixou meio fora Não, da em 98 casinha eu um tinha tempo? 21. Em 98, caraca, como sou ruim de conta, meu Deus. Você é de 73? 73. Eu tinha 98 eu tinha 25, 25. 25 25 anos. anos. 25 E anos. aí, Eu sei, mas as pessoas, os 25. homens com 25 anos estão pensando em outra coisa, né? É Não, eu um... já tava num outro lance. E era muito louco, porque eu já trabalhava com reiki, já tinha incorporação mediúnica, então assim, era todo um processo totalmente diferente Você já dos estava acontecimentos. E aberto, aí então. já estava aberto, eu tive essa conexão com a nave sem entender e sem saber que era aquilo. Depois é que eu vim entender quem era Asta Sharon. Depois que eu vim entender o meu mentor.
Que aí é que entra a grande sacada. Que Entendi. durante a escrita desse livro, este mentor do Comando Asta, que é um arcturiano, o nome dele é Kaharan, ele disse assim: você vai desenvolver a sua mesa. Nós queremos que você desenvolva a sua mesa. E eu desenvolvo, assim, eu não mando para ninguém desenvolver design, eu mesmo faço. Eu vou ali, abro o programa e eu começo a mexer e vou desenvolvendo todo. Porque aí eu escuto Porque é a eles, tua né? mão, Aquela porque é coisa a que, tua bom, mão também, né? Porque não põe pode ter eles a para assim, ó, não, põe para manipulação. esquerda, põe para direita. Sacou? Então você imagina eu ter que mandar um cara fazer, então assim ele ia se chatear com a minha Não, não, o essa cara, coisa, entendeu? nem uma agência ia te aguentá-lo. Não ia. Nem uma Aí eu agência fiz um, criativa não ia te ia dar aguentar. certo. Não ia dar Aí eu certo, fiz, não ia dar certo. desenvolvi essa mesa, né? Desenvolvi a mesa que é a mesa TKR Quântica Estelar. Então o TKR é em homenagem ao meu mentor, que é Tesserato, que é o hipercubo, o portal, o Tesserato de Kaharan. E é essa mesa que faz a limpeza dos magos negros, de obsessores, de magia negra, de tudo aquilo que não é, que não é legal para o ser humano, clones astrais, essa artimanha que esses caras montam, né, para tentar fazer a pessoa entrar numa frequência tão baixa ao ponto de pensar em tirar a própria vida. E aí eu Sim, explico isso sim. no livro. Eu explico do portal das 3 horas da manhã, né, o portal que sai. O que é um portal multifractal? Né? A gente conhece ele aqui na nossa Terra como espelho. Né? O portal fixo aqui, multifractal, ele seria o espelho. E ele tem um momento de abertura dele às 3 horas da manhã que não é bom, em qualquer lugar do mundo. Né? Aí eu falei para eles assim, gente, e agora? Nós vamos ter que tirar os espelhos de casa? Como é que vai fazer? Eles, não, você vai Do desenvolver um quarto, troço. né? No Aí quarto, você vai ter negócio de guarda-roupa. Aí eu fiz assim, e aí, mas desenvolveu o quê? Eles me deram uma geometria que trava o portal das 3 horas, que é o bloqueador de espelhos, que é isso aqui. Ó. entendi. Eu tenho até um vídeo no meu canal falando sobre esse. É um trocico pititico, você pode ver. Ele tem um ímã atrás. Tá? E você coloca no espelho e ele trava. E ele é vitalício, isso que é legal. Ele trava só o portal das 3 horas e é vitalício, lógico. Se ele rasgar, definhar, aí você Claro, tem que ter outro. sim. Mas a energia dele é vitalícia, por isso do imã. O imã trava o portal e os caras não passam às 3 horas da manhã. Tem gente que não dorme, aí comprou esse negócio aqui e mandou mensagem para mim assim: Lu, eu dormi. Eu falo, a minha missão está sendo cumprida, porque é essa a ideia, entendeu? Soluções, A ferramentas. Não adianta só ideia, falar a que ideia, tem e não te dar uma ferramenta. sim, sim. E a ideia é deixar a pessoa mais cristalina e limpa dela mesma, né? Com todas essas influências que a gente tem, né? Aqui e fora, né? Exatamente. Lu, hoje você mistura várias técnicas quando você, por exemplo, uma pessoa vai te procurar que está com algum problema ou de trabalho, ou pessoal, ou psicológico, ou emocional, enfim, as nossas, os nossos dilemas humanos, né? Ou de Dilemas saúde. da vida cotidiana. É normal, e todo mundo tem. E acredito que os terapeutas também tenham, né? A gente, Lógico, todos nós temos. Nossa, todos isso nós temos, né? a diferença do terapeuta para uma pessoa que não faz, que não tem o estudo terapêutico, é que ele conhece ferramentas para se curar. Essa é a Sim, única diferença. Por isso que a gente passa para frente essas ferramentas. E na maioria das vezes, eu tenho ferramentas gratuitas. A pessoa entra no meu site na aba vídeos, que é terapiasvibracionais.com.br, ela entra lá no terapiasvibracionais.com/vídeos. Ela vai ver lá meditação guiada, para ela usar. Tem pelo menos umas 2 ou 3 meditações guiadas lá. Tem vídeos explicativos com ferramentas, tem dicas, tem uma aba chamada Dicas do Mago, que tem banhos, energizações, decretos, que é para você se auto melhorar, imunizar, né? Se se auto-imunizar, exatamente. auto-imunizar. Tem coisas que são complicadíssimas, por exemplo, como os clones astrais. Clone astral é uma coisa complicada. Porque não tem como você tirar um clone astral, a não ser que seja um tratamento quântico. Seja ele apometria, né? Só que a apometria também é muito complicada, porque a camada densa é muito difícil de chegar. Porque se você chegar e não tiver com um aparato quântico legal, segurando bem a onda, você pode acarretar outros seres. E seres de registro acástico, a coisa começa a complicar um pouco mais. Então, para a retirada de clones astrais, obsessores de frequências lá dentro, encravados naquilo,
é necessário um terapeuta, é necessário um cara que sabe o que está fazendo e retire isso, limpe. E eu costumo falar isso Sim. nos meus programas, nas minhas lives. Não é milagre. Não é milagre. É Não, é tratamento. ferramenta. É tratamento. Ferramenta, justamente. Lu, como é que você vê hoje, assim, a gente está num planeta que está tentando há muitos milênios, eu acho, elevar a sua frequência. A gente já teve Jesus Cristo, teve tantos avatares aqui, e deixando a sua informação, na verdade, várias informações, e parece que a humanidade não absorve isso. Eu não sei qual que é o problema que a gente tem, os seres passam por aqui, a gente não consegue incorporar, ou talvez não quer, ou não está preparado. Como é que você vê hoje o momento nosso, questão de pandemia? Você acha que isso tem alguma coisa a ver com uma limpeza astral, com a gente precisava passar por isso, ou não? Isso é só algo que aconteceu sem controle? E como é que você vê também a nossa evolução hoje como seres humanos? A gente está um degrauzinho na frente ou vamos precisar penar muito para subir para a quarta e para a quinta? Está dividido, né? Existem pessoas que já estão vibrando na frequência da quarta para quinta. Uhum. Existem pessoas que estão, se é que existe uma segunda, eles estão caindo para a ideia, estão forçando a queda, né, ladeirinha abaixo. Acredito que a pandemia veio pelas forças do mal, na tentativa justamente de destruir a fé humana. E o tiro saiu pela culatra. Tá? Em alguns aspectos, principalmente do ser humano na solidariedade, muita gente se ajudando, muita gente entendendo esse processo, muita gente se espiritualizando. Tá? Eu vejo isso, Muito. inclusive, não só na internet, mas em conversas que eu tenho com os meus próprios clientes, falam, meu pai tá diferente, o outro fala assim, a minha avó de repente teve um start e tá orando mais. Essa tem o processo kármico do planeta, lógico, evidente, mas houve uma inserção draconiana, ou seja, uma inserção dos seres do mal na composição e na ideia desse vírus. Saiu pela culatra, porém, ainda está em movimento. Então, haveria uma necessidade do ser humano parar de ser egoísta e pensar um pouco mais no coletivo. Isso não Eu está tenho, acontecendo. eu tenho observado, hoje eu fiz uma observação, até escrevi no meu Facebook, que no meio dessa pandemia toda, eu passo o dia inteiro em live de reunião corporativa, porque sabe que a apresentadora eu sou e tudo, mas a minha função mais é executiva, né, do entretenimento. Então, eu tenho notado uma coisa que eu achei muito legal e que eu quero compartilhar contigo para ver se você acha que isso tá. As pessoas estão escutando mais. As pessoas estão mais abertas. É, As sim. pessoas, as pessoas não estão, por exemplo, escreve, telefone. Parece que tem um momento que é o agora. Eu senti que o agora voltou com força. A gente não está num momento que a gente não consegue fazer muito plano. E E aí, outra coisa, que é uma coisa que e eu aí o que percebi você faz? Você claramente, fica no agora, exatamente. você, você ama tanto cada momento, cada agora, cada pequena. Esses dias que abriu, eu fiquei 3 meses sem poder Então, pegar um sol. O dia que eu botei uma cadeira no sol, eu disse: Jesus Cristo, eu nunca pensei que eu fosse te agradecer você... por ter uma cadeira no sol. É exatamente essa é a questão. Por exemplo, nós tivemos duas coisas muito importantes. Fazer o ser humano entender o que é a família, né? E a outra, a Terra, o planeta. O planeta precisava respirar e o planeta aproveitou para respirar com essa situação pandêmica que aconteceu. E aí teve uma terceira situação. Essa terceira situação é o seguinte: a gratidão. Né? O agradecer as pequenas coisas e agradecer a tudo. Né? Se você consegue se reconciliar com todas as coisas do céu e da terra, tudo se torna teu amigo. Eu tenho um vídeo no meu canal que fala sobre isso também. A gratidão, ela é o pulso do nosso coração.
Então é aí que mora a grande sacada. Então quando você está realmente dentro de uma pandemia, que você está fechado, que você não tem para onde ir, você está no agora, se você não consegue agradecer esse momento, para que você está aqui? Então é exatamente aí que a gente tem que alterar. Alterar a gratidão, agradecer as pequenas coisas, agradecer o fator de eu poder ler um livro, de eu poder beber uma água, entendeu? Sim. E assim vai, né? E De assim eu vai. poder ter o E essa gratidão alimento, vai de eu poder. transformando, vai trazendo você no estado de graça e a coisa vai fluindo cada vez mais. Isso é muito bom, né? É muito É bom. muito bom. Lu, quais são teus planos, assim, você tem horários que você recebe essas informações e você tem trabalhos que você tem que executar, ou é uma coisa mais livre? Ou é toda hora, ou não tem plano e amanhã É já muda tudo? quando Como é que não. é isso? É quando Como eles é que é para querem. você? Quando eles querem. Eu tava esses dias atrás, esses dias não, vai fazer uns 3 meses. Nós estamos já uns quase 6 meses nessa pandemia, né? Mas há uns Sim, 3 meses mais ou menos, eu estava com a minha família e a gente estava brincando. Meu filho estava lá fora. Eu estava com a minha família, assim, e vendo ele brincar, e de repente eu entrei num transe e eles falam: você vai criar uma mesa assim, 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 assim. Eu falei: como assim? Eu não tinha onde anotar, peguei o celular e comecei a abrir um bloco de notas e comecei a desmembrar tudo aquilo que eles estavam me intuindo e eu escutava, inclusive, dentro da minha mente, na minha cabeça, eu escutava assim, registro acástico, papapá, papapá, registro acástico. E ninguém percebeu naquele momento que eu estava em um transe, porque eu estava no celular ali mandando as informações, beleza, eu guardei, eu falei, agora, aí eu não senti mais nada, eu falei, não, é agora que eu preciso anotar então, pelo menos. Isso acontece muito sim, nos cadernos, vou anotando um caderno, vou canalização, né, a história, o segundo livro já está praticamente pronto, eu só preciso agora, nesse lance da pandemia, me acertar com a editora para mandar e tal, para ver quando é que vai sair, enfim. uhum, E tudo vem nessa, quando eles querem, não tem esse negócio não de, vou marcar um horário, não. O horário que tem ah, é para atender a pessoa. Porque o que é a mesa? Né? O que é uma mesa radiônica? Essa mesa, inclusive, já está em funcionamento, que eu acabei de falar, que é a mesa de Orion. É uma mesa que trata os slots de memória dos registros acásticos de cada pessoa. É entendi. fantástico. Desde os Inclusive, eu não vou musculares, me estender não, desde tudo. as quebras Eu não vou nem me celulares, estender não, eu aqui, sei. né? Mas tem um vídeo também no meu canal, Espaço Terapias Vibracionais, quem quiser entrar lá no YouTube. Tem um vídeo falando sobre a mesa de Orion, que explica exatamente os slots, como funciona, qual que é o processo e tal. E eles me deram isso, e eu sempre pergunto assim, mas o que é isso? Usa-se o pêndulo? Ou como funciona? E aí a explicação que me deram para passar para as pessoas, para ficar mais fácil de entender, é um computador. É um computador quântico. Então você acessou o computador dos comandos, das naves do comando que estão ali, apostos para você trabalhar, para aquela determinada pessoa, aquela determinada energia, começam a acionar aquelas energias. Então, nesse vídeo, inclusive, eu falo sobre os comandos que trabalham. Então, é desde o comando Asta ao comando mariano, né? Das mestras de Mãe Maria, né? Dos soldados Mestra de Maria. Nada, Então, Maria assim, Madalena, mestra entendi. nada. E Maria aí tem Madalena. vários comandos que trabalham várias energias, como Santa Esmeralda, Mestre Hilarion, comandando, o comando venusiano de Mestre Sananda, né? O siriano também tem nosso querido amado Mestre Sananda, que é Jesus, que trabalha nessa frequência Orion, né? O comando Orion, Sim, que é o que trouxe o povo azul. O comando arquituriano, que é o comando, inclusive, que eu trabalho diretamente com eles, porque a minha ancestralidade estelar é de lá. Então, assim, eu me considero um descendente de Arcturus. Por quê? Porque eles me falaram isso, mas senão não ia me considerar nada. Mas eles mostraram o caminho para mim sobre o comando de Arcturus, por Lord Arcturus, por Ramatiz, pelo próprio comandante Kaharan. Então eles trazem essas informações e, isso, na boa, lógico, não é na hora que eles querem. O momento mais clássico que acontece é no banho. É o mais clássico, assim. É fatal. Pôs a água na é. cabeça, começa. Botou a água na Começa cabeça, uma, começa. aí vem. O tarô psicotrônico nasceu assim, por exemplo. Eu pedi pros caras, falei, dá pra vocês esperarem me enxugar, pelo menos? Porque senão não vai dar. E aí eu fui no papelzinho, comecei a desenvolver e tal. E aí, de repente, nasceu essa ferramenta que está direcionando realmente muitas pessoas. Graças ao Sol Central, graças a Deus, graças a Sananda. E
todo esse trâmite quântico, eu sinto que não vai parar por aí, desenvolver uma outra mesa antes da pandemia. Isso é muito louco. Que eles falam, você vai desenvolver uma mesa de cura. Falei, tá bom. Falei, mas como é que eu vou fazer? O processo é esse. Não, esse processo é gratuito. Falei, ok. Então é a mesa do comando Santa Esmeralda. Então eu coloco 12 testemunhos e às vezes vão 13, vai um meio. O que são os testemunhos? São as pessoas. O nome e a data de nascimento delas. Para mandar essa energia, e é um computador quântico que aciona as 350 naves, ou uma das 350 naves, 350 mil naves do Comando Santa Esmeralda, que emana essa energia de cura para cada frequência de cada pessoa das 12 que estão ali. E aí tive uma ideia e eles aceitaram essa ideia e isso está funcionando muito bem. Que é, a pessoa manda o nome dela, né? Ela entra em contato no site, tem inclusive umas explicações. Ela manda o nome das pessoas que ela quer que receba essa cura e ela faz uma doação para a instituição de caridade que eu sou padrinho lá em BH, em Belo Ah, Horizonte, que eu é a vi essa ONG opção. É Chico bem Arantes, legal. né? É bem legal, é Então bem as pessoas legal. mandam o nome, não é obrigatório, mas é interessante você ter essa troca de gratidão. É, porque na Inclusive, eles verdade vão achar incrível. E aí, assim, a e doação tem recebeu. ajudado, nossa, é muito bom. Você, você, você ainda é músico. Você toca. Esses dias Sim, eu vi algumas lives tuas. Essa sensibilidade que você tem, ela te ajudou na música ou claro, não? claro, não tenha dúvida. Você sente que Eu também, quando tenho está no mais ou palco, menos. está Aliás, passando. esses dias eu tive uma ideia, mas assim, ainda não compilei essa ideia. Porque eu tenho mais ou menos umas 800 letras sem musicar. E Uhum. por volta de umas 300 musicadas. Umas 300 músicas. Então eu pensei em pegar algumas dessas letras depois, mas tem que ter muita calma nesse momento. Porque é muita informação ao mesmo tempo. E fazer um livro de poesias, porque é muita coisa. Para colocar música é muita coisa. Então, e outra, Sim. tá assim, tipo guardanapo de papel, né? Tá em qualquer coisa, folha de pedacinho de folha. E Então botar aproveitar tudo a certinho, vai palavra. passar para o computador e aproveitar isso daí, de repente, dar uma ajeitada aqui, uma ajeitada ali e trazer essas informações como poesia, né? Pessoas que gostam de livro de poesia e tal. É uma coisa entre a música e a terapia, né? Sim, a palavra. No início ele criou o verbo, né? A palavra tem um poder A absurdo, né? palavra. É. A palavra tem um poder absurdo. Você, quando era mais jovem, assim, que começou a fazer os teus estudos, os primeiros, o reiki, depois, como é que foi essa Na verdade, escala? O que que você eu foi fui procurar? iniciado na Wicca antes mesmo do Reiki. Eu tive uma Ah, na passagem pela Wicca. Wicca antes mesmo do Reiki. É. Só que a Wicca você tem que estudar e também estar presente, né, para os deuses nos rituais. Então você tem que fazer esses rituais, os rituais de roda de ano, essas coisas todas. E eu não tinha realmente tempo para isso. E aí eu pedi a licença, né? E fui buscando outras ramificações. Foi quando eu, inclusive, conheci várias vertentes próximas, como é o xamanismo, né? Que tem muito Sim. dessa coisa da erva, do ancestral. A minha bisavó era feiticeira de tribo. Né? Minha avó era índia, índia mesmo. Assim, e o meu avô é italiano. Então a minha avó, por parte de pai, era mãe de santo. Então, assim, já vem com essa ancestralidade, trazendo essa, né, coisa do místico, do espiritual. Então, o xamanismo me chamou muita atenção. Muito, muito, muito. Me trouxe uma sensação muito próxima. Assim, como se eu já conhecesse aquilo, né? Lógico, devo ter vivido, alguma coisa assim como o Egito me traz também. E aí eu fui desenvolvendo isso até chegar no reiki. Aí o reiki Que é foi uma o energia, início que é uma energia da que aí energia a gente quântica. aí a gente entra numa energia muito mais sutil e muito mais fóton, né? Totalmente, Muito. A gente está falando totalmente, uma totalmente. linguagem bem, uma coisa muito, uf, né? Muito estelar, muito suave, É, muito rápida também, né? Menos densa. Lu, é fantástico. O reiki é para as pessoas que incrível. estão em casa e que às vezes, vamos supor, tiveram um dia
cansativo, estão estressadas mentalmente, estão com síndrome do pânico, que a gente está nessa época, assim, eu tenho escutado muitas pessoas com crises de ansiedade, síndrome do pânico, medo, né? Perde o emprego, aí não pode sair de casa. Todas essas questões que a gente tem humanas de terra mesmo, com dificuldade justamente. de terra. Então, assim, ok, somos espirituais, somos, mas a gente as pessoas têm filhos, têm pais que ajudam, tem. Como é que ela faz para ficar centrada, né? Que dicas que você dá para que ela consiga melhorar, por mais que a gente saiba que tem restrições econômicas, que a gente tem restrições de várias coisas, mas o universo ele sempre vai dar um jeito de trazer alguma coisa. Eu sempre acredito nisso, assim. Sempre acredito que existem as questões coletivas, mas também existe um karma individual de merecimento Sim. ou de ajuda. Então, no meio de tudo isso, o que as pessoas podem fazer? Pequenas atitudes para, pô, não tô legal, o meu trabalho está cansativo, eu estou com falta de esperança, ou a minha frequência caiu, eu não estou pensando coisas legais, eu acordo pensando coisas ruins. Essas frequências que a gente sabe que entra e que a gente tem que ir limpando, que dicas você dá para pelo menos a pessoa se sustentar de domingo a domingo numa vibe bacana? Então, eu vou falar sobre uma situação e depois eu vou dar a dica. Porque Tá. assim, as pessoas confundem, quando elas entram dessa crise, elas confundem prosperidade, tá, com dinheiro. Uhum. Então a prosperidade ela é uma junção de vários fatores. Ela é a junção de amor, fé, espiritualidade, amizade, família, tudo de positivo, Saúde? né? Saúde? Saúde em primeiro lugar, né? Saúde. Ela tem essa junção, aí ela junta tudo numa coisa só. Aí o dinheiro é uma energia avulsa, ele flutua. Sim. Quando você está bem em todas essas situações, e que forma aquela pinha, né? Pineal, aquela pinha, aquela forma, aquela pinha, aí o dinheiro vem e acopla. É onde entra a abundância. Quando você starta apenas numa preocupação e vai atrás daquela situação só, você capenga todo o resto. E o dinheiro não acopla em lugar nenhum. Então, para se manter próspero, em primeiro lugar, gratidão. Gratidão a quem você é e ao que você tem. E segundo lugar, perdoe o seu passado. Perdoe as pessoas do seu passado. Para que você possa se libertar das amarras que você mesmo pode ter colocado, ou que alguém pode ter colocado, não só nessa, como em outras vidas anteriores. E a terceira dica é meditação. Não tem saída. Não tem, né? É a meditação. Meditação. Ah, mas eu tenho dificuldade para meditar. Entra lá no site terapiasvibracionais.com, aba vídeos. Tem uma meditação guiada que está ajudando pessoas a dormir. Tem gente que está dormindo com essa meditação. Gente com insônia. Tá? É a meditação guiada da ativação do DNA que vai ajudar você a encontrar soluções, inclusive, porque você estando bem, dormindo bem, com chakras regulados, com seu DNA ativado, você vai encontrar soluções. E a meditação nada mais é. Existem várias formas de meditar, né? Assim, nem sempre você precisa ficar sentado numa posição de on, não é isso, não é? Meditação é um estágio, é um estágio de vazio mental, né? Que você simplesmente se entrega um pouco mais, né, Lua? Tipo, esvazia um pouco aquela aceleração de pensamento. Eu sou uma pessoa que fala com planta, eu falo com janela, com planta, com estrela, eu falo com, né? Então, em algum Eu momento tive você tem um que. caso muito louco. Eu não sei se isso é possível, eu acho que é, porque eu vi isso acontecer. Eu tive um amigo baterista que conseguia meditar tocando. Isso é muito louco. Porque, assim, é uma bateria, aquilo tá cheio de barulho. E ele Mas é que conseguia talvez. meditar, Mas a esvaziar a mente ativação dele da tocando. frequência. Mas É, talvez a frequência do hertz da bateria. Talvez ele alcançasse também o poderia ajudar. É porque assim, esvaziamento o que era ali. muito louco, como é que ele conseguia acertar, né, o andamento, o mapa da música e as viradas
e ao mesmo tempo ele está vazio. Então, assim, era impressionante. Você olhava para ele, ele estava amarradão. E ele estava Ele meditando. estava E aí você fala, incrível, é o desacoplado. yogi, né? O yogi estava É desacoplado, um né? yogi. É o yogi. É. Não, com certeza. Isso hoje em dia. A gente. Alimentação. Tem alguma coisa que seja legal para se fazer em períodos que a gente está mais estressado? Como é que você vê a questão do alimento, da água, aonde buscar fontes de energia? No sol, na água, o A que água, comer? a água é interessante que ela seja filtrada. Tá? Principalmente para a gente ajudar a descalcificar nossa glândula pineal e sair da matrix. Isso é um fato. É lógico que a alimentação ela faz uma diferença muito grande. Né? Tanto Sim. que assim, eu sou carnívoro. Eu gosto de carne. Porém, já não cabe mais. Não é mais como era antes. Não tem, isso não tem. Então não caixa, não dá a liga. Né? E outras coisas que a gente pode fazer, por exemplo, além dos exercícios físicos, essa coisa toda que a gente tem que estar Atividade sempre física, sim, é atividade importante. física, tá? Mas inclusive, eu tô meio fora de forma, porque eu trabalho muito sentado, eu preciso, né, eu tenho trabalhado, inclusive nessa pandemia, de uma forma meio exausta, porque as pessoas estão precisando de ajuda, e essa Muito, ajuda, ela é muito. emocional, mental, né, e espiritual é o que, inclusive, causa, às vezes, um agendamento até maior, porque seres, nós estamos vivendo uma guerra Não, invisível, tá uma mas as guerra pessoas não invisível. estão. Não, tá Tá uma guerra invisível. absurda. Só E só quem tem só, essa só sensibilidade quem forte que está. eu digo, Senhor querido, ninguém tá vendo isso que eu tô vendo, eu vou ficar quieta, né? Eu vou rezar É mais, uma porque briga. que E eu vou te falar briga! que é coisa incrível, assim, é coisa incrível. Assim, a alimentação ela influencia muito, porém, hoje, além da alimentação, é necessário as pessoas alimentarem a alma e a mente. E evitar coisas que não fazem bem. Evitar notícias que não fazem bem, evitar o acúmulo. Não é só evitar notícias e se alienar, não é isso. É evitar o acúmulo, porque tem um acúmulo. Né? E vão Tem, colocando, e vão implantando isso, medo. O e vai medo. E cada materializando vez depois, mais. né? Vai, E vai porque você é, atrai. Eu falo isso para as pessoas, falo, gente, por que o amor, por que a gratidão, por que o perdão, ele tem que ser medido? Né? O medo não. O medo não é medido. A culpa não se mede. Você não fala assim, a não ser que você queira assistir um filme de terror para falar assim, eu quero sentir medinho. Você não está na rua falando, puxa, hoje eu acho que eu vou sentir um medo. Não existe isso. É uma coisa que se sente. Por quê? Porque ela é implantada. Então, se conseguíssemos implantar cada vez mais o amor e a gratidão, que é o nosso trabalho, os trabalhadores da luz fazem isso, implantar essa gratidão, fazer com que a pessoa entre em estado de graça, tudo se torna teu amigo. O mestre Masaharu Taniguchi já falava isso na Seite Noe, no começo da Sutra Sagrada. Reconcilie-te com todas as coisas do céu e da terra e tudo se tornará teu amigo. Então, o medo, ele é uma arma do inimigo. E essa arma, ela tá aí. Louca, ela tá. livre, leve. Saca? Se a gente absorver essa energia, a gente vai materializar essa energia. Nós somos co-criadores. Então a Sim, gente tem que na não verdade evitar isso. e a gente sabe o que tem por trás do domínio dos grandes veículos de comunicação, né? Para que são usados. Então Sim, a gente fica antenado com o que é reproduzido, né? E tenta ter uma é legal e, assistir. Quando você tem uma expansão de consciência, você assiste uma notícia e você fala, tem coisa aí. Você olha por trás e fala, putz. não, tu só olha para a pessoa e tu já diz, tá pau mandado aí, ó, mais um pau mandado, né? A Mas gente é diz, olha mais um impressionante, né? pau mandado. É uma coisa, eu já Eu bato o tô olho, já evitando, digo, viu, cara? é. Na verdade, eu tenho me informado, porque a gente tem que se informar de tudo, a gente está vivendo na pele, quem está em São Paulo sabe o que está passando, isso aqui, a guerra aqui está instalada, a sensação que dá Tá, é que tá.
passou a Segunda Guerra e ficaram só né, a cidade está literalmente, parece um cemitério ambulante, assim, a sensação da tristeza, a sensação do vazio, a sensação da desesperança das pessoas, e a gente tem que continuar vibrando para que as coisas, enfim, que esses políticos que estejam vibrando nessa baixa, que Jesus Cristo bote a mão, né? Porque, por favor, a gente precisa aí de governos estelares aí. Às vezes eu tento aqui na frente dos meus, que eu tenho umas fotos dos meus mestres, né? Mestre Hilarion, Mestre Jesus e tal, e alguns artefatos, Isis, eu adoro o Isis, né? E aí eu olho para eles e eu falo assim, e aí? Como é que vai ser isso aí? Quando é que vocês vão chegar? Chega logo aí, bicho, porque o negócio tá estranho. E aí eu sinto uma calma. Eu sinto uma calma tão profunda. Tipo assim, a gente já tá aqui, você não tá entendendo. Calma. Ah, sim, sim, Calma, sim. Calma que tudo vai ser resolvido. E é o que diz, né, no Salmo 91, quando a gente se apega justamente aos ensinamentos do Sol central da nossa Via Láctea, né, aquele que pulsa de 26 mil a 26 mil anos, trazendo aquela gratidão, aquela luz, aquela força. E a gente consegue pulsar dentro desse sentimento de gratidão, atraindo essa energia. E aí quando diz assim, 1000 cairão ao teu lado e 10 mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso parece ser egoísta, mas na verdade não é. Você está em estado de graça para receber essas energias de proteção. Então, para todo mundo que estiver aí assistindo nesse momento, é interessante que vocês pulsem nesse estado. Porque, mas a minha vida está uma porcaria. Sim, ela pode estar. Mas se você continuar acrescentando mais porcaria à sua vida, acreditando que ela não vai sair do lugar, você está afundando cada vez mais ela. Então, todo esse estado que você vive nesse momento, todos os momentos, todos os segundos são ruins? Impossível. As pessoas que passaram pela sua vida, todas elas foram ruins? Impossível. Então vamos se apegar nesses pequenos trechos para poder trazer o estado de graça. E tirar, né? O jarro vai pegando, transbordou, você só tem a gratidão. Aí o universo faz assim, seja feita a tua vontade. Chegou a me dar um alívio aqui. Eu acho que a gente já fez uma sessão de cura aqui, prânica, para todos que estão ouvindo. Lu, as pessoas podem entrar em contato com você de alguma forma para marcar consulta online de qualquer lugar do Brasil? Isso é possível? Do mundo. Eu trato gente desde o Japão. Eu só marco o horário direitinho no Japão para não dar, né, confusão. Mas a gente marca, tem outros clientes em Londres, Canadá, Estados Unidos, Espanha, Argentina, aqui no Brasil, em vários lugares, vários estados. Isso não interfere em nada, a energia é quântica, a conexão é automática, não muda nada. Depois você fala, prefiro presencial. Falo, mas agora, nesse momento, eu não estou atendendo presencial porque o meu consultório dentro da minha residência eu preservo a minha família. Então eu não vou atender presencial nesse momento. Atendo também. Mas nesse momento, não, até encontrar uma vacina, um remédio decente, eu não vou atender presencial, só atendo online, porque funciona da mesma forma. Eu tenho trabalhado bastante, graças a Deus. É frequência. E exatamente, é frequência, são níveis de frequência. Então a captação ela é automática, é online, assim como é online. Aliás, funciona melhor que as nossas bandas largas. Então, assim, quem quiser entrar em contato comigo aqui para o Espaço Terapias Vibracionais, é só. O telefone é 911 DDD 11, atenção, 9 6907 1510. 11 9 6907 1510. O telefone também está no site, quem quiser, terapiasvibracionais.com. Terapiasvibracionais.com. Aí lá tem todas as terapias que eu faço, tudo que eu trabalho. Eu trabalho com reiki também, mas o reiki, eu uso muita litoterapia, então eu não estou atendendo online. Eu faço a energia, o envio de energia radiônica para as pessoas, que é o que eu substituí o reiki à distância. Eu faço, é praticamente um reiki,
eu uso símbolos também. Sim, Mas o sim, reiki sim. presencial eu uso litoterapia, eu uso pedras, eu faço todo um outro processo. Então esse presencial eu segurei. A hipnose clínica também. Eu não atendo online hipnose clínica. Mas a mesa TKR quântica estelar, a mesa de Orion para registros akáshicos e o tarô psicotrônico, tanto 3 perguntas, que é mais light, é uma coisa mais simples e também mais em conta para quem está com problema financeiro. E o tarô psicotrônico completo online funciona muito bem. Que maravilha. Eu vou fazer uma perguntinha para você, porque é um assunto que eu gosto e tem muita. Ele nunca foi muito esclarecido. Como é que você vê a energia de Sim. Lilith? Lilith. Oh, nunca ninguém me fez essa pergunta. Isso é incrível. O panteão, o panteão Tinha grego, que aliás, ser todos os panteões. tinha que ser um outro extraterrestre para te fazer essa pergunta. Tinha que ter um outro tema mais a pergunta. A energia, existem algumas lendas de Lilith com Lúcifer, né? Eu não sei, eu não sou muito fã dessa lenda deles, não. Não, eu também não. Mas, Na verdade, eu sou mais da teoria do Adão lá. Né? exatamente, a teoria do Adão. Mas assim, eu gosto muito do panteão grego. Então, quando eu trabalhava mais com a energia da Wicca, e ainda trabalho, porque eu faço os meus rituais de lua cheia periodicamente, que foi o que me. O que, vamos por assim, uma das tradições que eu uso. Eu uso alguma tradição? Uso, que é o ritual da lua cheia, que é uma coisa que eu adoro a lua. Eu sou um canceriano, então eu adoro a lua. E aí, o panteão que eu gosto muito é do Egito, é o primeiro panteão, né? Fato, Isis, Osíris, Horus. Mas eu gosto muito também do Anubis, perdão, e eu gosto muito também do panteão grego, que é Artemis, Hecate, Artemis, Deméter, Hecate e Lilith. Então, Lilith é representada pela lua negra, pela quando não tem lua. Então, ela seria o princípio ativo de toda a Do criação feminino. no sagrado feminino. Né? Do sagrado feminino. Então, assim, o que acontece? Ali é um problema, porque as pessoas associam muito a magia negra, associam muito a problema. Não. É, Ela canaliza a energia para o lado que você mandar. Então, Lilith vai canalizar a energia para o lado que você enviar. Agora, imagina se você consegue enviar coisas positivas e ter pensamentos positivos e trazer essa energia de Lilith para que impulsione a sua vida. É maravilhoso. Então, existem eu li muitas uma vez. lendas negativas É, falando, né, de Lilith. eu li uma vez que, na verdade, lá da história antiga, lá do primeiro do Testamento Antigo, do Primeiro Testamento, de que a primeira mulher, né, de Adão não foi Eva, foi Lilith. Foi Lilith. Só que, É. só que como ela era uma mulher que tinha desejos, ou seja, ela era igual a ele, naquele momento foi o primeiro corte que se deu ao sagrado feminino e à liberdade do feminino no mundo, que a gente fala de sermos iguais, né? E aí depois disso, Sim. toda a história de Maria Madalena e tudo aquilo que aconteceu no decorrer, que a gente sabe do quanto o Então, feminino sagrado foi estrangulado pelas histórias que foram contadas, né? E no decorrer mas essa disso, história de muita ser, essa história de ser igual, é, essa história de ser igual, eu acho uma tremenda balela. Porque assim, os caras falam assim, a mulher ela lutou pela igualdade com o homem, porque o homem produziu essa ideia. Na verdade, a mulher ela é muito mais poderosa que o homem há milhares e milhares e milhares de anos. A mulher tem um poder que ela mesma desconhece. E quando ela sabe que ela tem esse poder, o que ela precisa fazer? Estudar para não sobrepor também e cometer os mesmos erros que os homens cometeram lá atrás. Porque quem tem o poder é a mulher. E por ter estudado, principalmente, religiões, panteões, filosofias do sagrado feminino, é automático. Você percebe automaticamente que quem tem o poder é a mulher. Mas o poder da mulher precisa de um consorte, o homem. Existe essa união do sagrado, né? Que é a estrela do sagrado feminino com o sagrado masculino. Não estou sim, falando de sim, ideologia, sim. nem de ideologia de gênero, tá? Eu estou falando Não, de não, não, não. A gente energia. está falando de Energia energia, do masculino e feminino, feminino. exatamente, do É. masculino e feminino. A gente não Então está a mulher falando, a ela gente não tem esse tá falando poder. de. Não, a mulher ela tem esse poder. Por quê? Porque ela gera.
Ele é o princípio gerador, ela gera. Da vida. Então, quando a gente faz na Wicca a saudação, por exemplo, para a deusa, é saudando o ciclo gerador, ou seja, ela gera. E deles, e dessa união entre os dois, geram-se todas as coisas. Porque Deus é deusa, e deusa é Deus. Por isso que a pessoa fala assim, você não fala deusa, você fala Atom, você fala Sol Central. Sim, porque ali não tem uma energia masculina. Ali tem uma energia dual. É uma energia de 2, é uma energia de 3, é uma energia geral. É um homem, é a mulher, é a energia da gratidão, a energia do amor. Energia é uma só. Só que é uma energia que tem o sagrado feminino e o sagrado masculino. Simples assim. E a mulher tem esse poder, ela sempre teve esse poder. É que o homem quis segurar a onda porque sabia disso, inclusive, tá? Ele sabia disso. Eu acho isso um erro, aliás. Mas a gente chega lá. Não, já tá chegando. Tranquilo. Eu quero te agradecer por esse momento, por ter deixado tanta coisa importante pra gente, pela tua doação, eu que agradeço, né? Te parabenizar por abrir mão de tantas coisas pessoais para se colocar, que eu sei que tem que abrir. Só quem sabe o como tem que abrir. Sim. Por essa tua doação e por ajudar tanto as pessoas e o planeta, e que Deus te abençoe aí na tua trajetória, e que venham novos livros, e que venham novas mesas, e que venham novas curas, para que a gente possa chegar cada vez mais rápido nessa vibração da quinta e numa frequência legal, todo mundo com saúde, feliz, próspero, amoroso. Tranquilos, não né? Não é isso? Confiantes, poder, né? Todo mundo ter... mas aí se todo mundo ficar bem, você não vai ter trabalho. Pelo contrário. Muito pelo contrário. É a manutenção que vai me deixar cada vez mais feliz. Então, assim, é exatamente isso. Você vai traduzindo para as pessoas a felicidade e você vai unificando uma situação e elevando. E quando a Terra se elevar completamente, nós vamos ter outros planetas para tratar. E nós vamos continuar nesse processo de evolução, e cada vez mais, que é o que eles fazem hoje com a gente. Né? É exatamente esse trabalho que eles fazem hoje com a gente. Diferente que eles não usam dinheiro, eles não precisam comer e nem beber com essa pressão física, com essa densidade da terceira dimensão. Né? Um dia a gente chega lá. Sim. A gente ainda é muito animal, né? Assim, a gente ainda tem muita necessidade. A gente ainda às vezes até age emocionalmente como, né? Se não controlar, né? Se não tiver a luz da consciência. Então fica muito instintivo, né? Na verdade, eu acho que a lucidez é controlar o instinto também um pouco, não é? Muito, muito. Isso é muito importante. Muito importante, porque o cérebro, uma parte do nosso cérebro se chama cérebro reptiliano. Então, alguns seres reptilianos, inclusive de algumas estrelas nocivas, eles sabem exatamente onde encontrar o caminho. Então, se a gente consegue bloquear esses instintos, não bloquear, né? Mas assim, controlar esses instintos, a gente controla também a ação desses seres. E a gente consegue progredir cada vez mais. Não é bloquear, é controlar, diferente. E aí entra as questões de violência e toda essa variável aí que pode ser controlada e melhorada, toda, né? Variável, então, sim, só para a gente encerrar, você acredita que as pessoas podem evoluir, sim, por escolha? Sim, não tenha dúvida. Podem sempre, e devem. A qualquer momento? Sempre, a qualquer momento. A qualquer momento muito obrigada. E acredito que isso vai acontecer ainda. Para cada um tem um momento. Sim. Para cada um tem um momento. Eu que agradeço imensamente. Obrigada. Conte comigo para qualquer divulgação que você precisar, tá? Espero em breve fazer uma consulta com você, que eu sou apaixonada, adorei o teu trabalho, quero ler teu livro. Vamos divulgar o segundo que vier. E gratidão a você e aos teus mestres. Vou autografado. Ai, por favor, manda, eu vou amar. Vou mandar mesmo. Mandarei. É o livro. Obrigada. Aqui, ó.
Gratidão ao coisa pessoal boa, da Madras pessoal. também, que acreditou no meu trabalho, né? Editora Madras, que acreditou Essa nesse livro. editora é muito E bacana, né? Ela é é uma editora sensacional, que ela tem esotérica, uma né? Tudo visão espiritualista. uma editora exutada. É, Bacana. muito bom. Obrigada, Obrigado. um ótimo restinho de semana para você. Espero eu te Para ver você no também. palco do Blue Note de novo e que a gente Que possa assim se seja. encontrar em breve, tá bom? Muita luz. Obrigada. Para você também. Namastê. Namastê. Om Shazei Shanei. Obrigada a você que acompanhou essa entrevista diferente hoje. Uma pauta de energia, uma pauta de lucidez, uma pauta de espiritualidade, com esse mago da jovem e com tanto talento e com tanta informação que passou para a gente aí para poder melhorar o nosso astral, a nossa energia, para elevar quem está perto da gente também. Obrigada, Bruno Mancini, da BRN Studio, por essa plataforma que nos serve hoje. E até terça que vem. Na próxima terça eu vou ter uma convidada bem especial, Mafalda Minozzi, uma cantora italiana com pé no Brasil, que fica no mundo cantando bossa nova e jazz e canções especiais e tem uma história linda também para contar para a gente. Até terça que vem.